Aquela desorganização que tava ali em cima, agora para de incomodar um pouco os nossos virginianos que tem por aqui, né? Mas enfim, gente, hoje eu vim trazer um tema para vocês, que é uma das coisas que já apareceu muito em atendimento, que é justamente como a gente fazer a nossa ligação com os nossos guias, como confiar mais neles, como entender como se dá essa comunicação com eles e como intuir, né? Como sentir, como a gente usar a nossa intuição a nosso favor no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida. E para quem não me segue ainda, já me siga, já deixa o teu like, já compartilha esse vídeo com alguém muito especial, alguém que possa estar passando por esse processo de desenvolvimento mediúnico, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento pessoal. Em alguns casos, a gente vê esse desenvolvimento espiritual desassociado do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. E na realidade, eu vou trazer aqui para vocês o meu viés, as minhas vivências, compartilhar um pouquinho aqui com vocês. No meu caso, eu entendo isso como um todo, um faz parte do outro. Então, quando a gente se conhece, quando a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, a gente, consequentemente, desenvolve o nosso desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento espiritual, ele vai dar de formas diferentes para cada um de nós. Não existe um padrão, não existe um roteiro, mas existe sim um caminho que, quando a gente está dentro de algum grupo religioso, vai ser meio que padronizado. Vocês entendem? Para quem escolhe algum dogma, alguma filosofia religiosa, vai entender o que eu tô falando, né? Eu, no meu caso, já estive dentro de grupos católicos de Opus Dei. Esse grupo que eu participei é um grupo que é separado, feminino do masculino, e esse grupo que eu fiz parte acho que por uns 8 meses, e esse grupo que eu fiz parte era chamado de Porto Belo. Acredito que ainda seja, se não me engano ainda tem esse nome. E é um grupo muito forte dentro da Igreja Católica aqui da minha cidade, né? É um grupo bem seletivo, é aquela coisa que tu tem que ser convidada a participar, daí tu passa por alguns requisitos. Então, assim, é um grupo fechado, né? Já fiz parte de estudos mediúnicos através do espiritismo, então já fiz grupos, já fiz parte de grupo espírita, onde a gente estudou, onde a gente se desenvolveu em alguns aspectos, e por aí vai também. Fiz muita coisa. Já fiz parte de grupos de umbanda, assim, de casas voltadas para a nação, de casas voltadas para o povo cigano, e agora eu estou atualmente numa casa onde a gente trabalha, onde o nosso viés de trabalho é a Umbanda Sagrada. Então, assim, eu já vivi de tudo nesse meu desenvolvimento espiritual. E a ficha virou quando eu entendi que o desenvolvimento espiritual ele está associado ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento. E quando a gente traz essa associação de forma forte, as coisas acontecem com maior clareza. Porque uma das dificuldades que eu tinha em alguns lugares era a pessoa me dizer uma coisa e eu não sentia aquilo que ela estava me dizendo. Então, assim, se a pessoa dizia que era para fazer tal coisa, ou que então as minhas entidades tinham me pedido tal coisa, tinham pedido para eu fazer tal coisa, e eu não sentia aquilo me dava uma desconexão. E aí, talvez por isso eu passei por tantos lugares, né? Porque tudo que eu queria era entender um pouco mais sobre a espiritualidade e entender um pouco mais sobre os meus guias. Quando eu cheguei na Umbanda Sagrada, eu entendi muita coisa fez muito sentido, tanto é que eu tô lá até hoje. Que é justamente a gente entender que a gente tem uma família de alma. A nossa família de alma é os nossos guias espirituais. Eles conhecem a gente desde muito antes da gente querer reencarnar. Então essa família foi se formando através de conexões que podem sim ter acontecido de vidas passadas, com conexões energéticas, e enfim, toda essa energia, essa família de alma junta, tem o propósito de se desenvolver. Então, conforme eu for me desenvolvendo, eu vou desenvolvendo eles, e conforme eles forem se desenvolvendo, é uma coisa mútua, é um desenvolvimento mútuo que se dá através dessa associação, dessa família, através desse elo que esses guias têm conosco. E quando isso acontece, quando a gente se dá conta que é muito mais nós com eles do que propriamente dito que as pessoas dizem sobre eles, a gente consegue ter maior clareza sobre o que caminho seguir e sobre aonde a gente quer chegar. Tanto dentro de um viés espiritual, quanto dentro de um viés pessoal. Porque quando a gente associa essa energia, a gente tem mais força, a gente tem mais clareza e a gente consegue ressignificar, a gente consegue evitar alguns tropeços no meio do caminho, digamos assim. Mas, independente disso, isso não significa que a gente não vai passar por desafios durante esse processo. E esses desafios desses processos, justamente, é uma questão de fé. E
Eu confesso para vocês que ainda passo até hoje por algumas situações que eu fico questionando, poxa, galera, por quê? E aí é muito engraçado porque conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando uma intimidade tão grande com eles, tão grande, que a gente consegue sentir eles no mínimos detalhes. Uma forma da gente perceber eles ativos na nossa vida não é só simplesmente sentir, não é só a sensação que eles nos passam quando eles estão por perto, mas também conexões, por exemplo, ver datas iguais, ver datas 11 e 11, por exemplo, ver bichinhos, né? Então eu tenho uma comunicação com eles que quando eu peço um sinal, eu peço sempre um sinal de um bichinho, que algum bicho apareça. Eu tenho 2 especificamente com eles, que eu vou dizer pra vocês, funciona de um jeito que é muito louco, assim. Quando eu preciso muito de um sinal, assim, de um universo, que eu preciso muito, olha, eu tô sentindo vocês, mas eu não tô entendendo tal coisa. E aí aparece tal bichinho, eu sei que é eles se comunicando comigo, que é eles dando certeza daquilo que eu tô pedindo, né? Então criar esses sinais com eles é criar uma intimidade, né? Olhar para eles é olhar para si. Então toda vez que a gente olha para os nossos guias, a gente está entendendo um pouco sobre nós, de como a gente funciona, por que tal postura sobre tal coisas, por que a gente está tendo dificuldade com tal coisas e por aí vai. Então, esse mergulho que a gente dá para o nosso interno, com a nossa espiritualidade, a gente consegue refletir de uma forma mais positiva na nossa vida. Em alguns casos, o que atrapalha o desenrolar da nossa vida, os nossos resultados, é justamente a falta de crença, a falta de fé que a gente não está tendo sobre os nossos guias ou sobre aquilo que a gente quer realizar. Não é fácil, no início, a gente manter essa energia alta, essa conexão elevada. Não é fácil. A gente sempre vai passar por desafios que são provações se realmente a gente tem a fé elevada, se realmente a gente acredita neles, se realmente a gente quer aquilo que a gente está pedindo. Isso tudo é natural a gente passar no decorrer da vida. Mas quando a gente entende quem eles são, quando a gente entende como funciona a energia, a gente consegue aliviar esses desafios. Isso vai ficando mais espaçado, até que talvez, não posso garantir isso para vocês, mas talvez não venham mais a acontecer. E cada um tem um processo, cada um tem uma história, cada um tem um porquê de vidas passadas e porquê que traz tal segmento, cada um tem uma constelação familiar, tem uma energia familiar que também atua no processo como um todo. Então são muito N fatores que influenciam na nossa história. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que quando a gente encontra essas conexões, quando a gente consegue elevar a nossa vibração, estar aberta a que eles se manifestem na nossa vida, a gente consegue entender e encontrar caminhos aonde parecia que não havia. A gente encontra também um sentido para a vida, porque às vezes a gente está tão triste, tão desanimado, está com uma rotina tão dura que a gente perde essa conexão de sentido da vida. E muitas vezes, esse olhar interno é os nossos guias que fortalecem esse sentido da vida, porque eles colocam propósito na nossa vida, eles colocam eles colocam missão. E quando a gente está disposta a cumprir a nossa missão, a cumprir o nosso propósito, a gente consegue encontrar esse sentido de uma forma mais palpável e as coisas se desenrolam de uma forma mais genuína, mais segura, mais assertiva, mais próspera. Né? A energia da prosperidade, ela também está linkada a esse nível energético de conexão, porque muitas vezes a gente faz simpatias de prosperidade sem entender muito bem como se dá essas energias. E a energia da prosperidade é a gente ser, a gente ter. Tanto é que, para quem viu a live onde eu falo sobre as rainhas do tarô e a conexão delas no feminino através do nosso mapa astral, sabe que a última rainha, a última fase da rainha que a gente se torna é a rainha de ouros. E a rainha de ouros, a rainha de ouros é a plenitude, é a certeza, é a segurança, é a estabilidade. Então, quando a gente está pedindo muito para prosperidade, é porque a gente não está encontrando essa segurança, essa certeza dentro de nós e nem nos nossos guias. E quando a gente faz essa conexão, quando a gente vira essa chave, a gente só tem, a gente só prospera, a gente só realiza. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade na sua vida, seja qual for, seja até com relação a relacionamento, procura entender como se dá a conexão dos seus guias. Procura falar com eles. Quando eu estava no catolicismo, e eu trabalhei até em escola católica, e uma das coisas que a gente mais via na egrégora mariana é que Maria é que leva os nossos pedidos para Deus. Então, tudo aquilo que a gente pede passa pela energia mariana, passa pela energia de Maria. E quando Maria abençoa e entrega os nossos desejos para Deus, eles se realizam, eles se concretizam. Enxergue os seus guias como uma energia mariana dentro da Igreja Católica, que você vai pedir para eles
o que você está precisando, a ajuda, o auxílio, a proteção. E essa ajuda e esse auxílio são realizados, são te dados depois que eles elevam esses pedidos para Deus. E para Oxalá, ou seja, qual dogma você prefira seguir. Então, que você consiga fazer essa conexão a ponto de você entender que, sim, nós somos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. É importante a gente pedir, é importante a gente entender como se dá a centelha divina dele, como acontece dentro de nós essa conexão, porque para cada pessoa vai ser de um jeito diferente. E quando a gente entende e encontra ele dentro de nós, a gente consegue fazer com que os pedidos se realizem através das bênçãos de toda essa egrégora, de toda essa família de alma que a gente tem, essa família espiritual, seja através do catolicismo, seja através do espiritismo, seja através da Umbanda, seja através do que for a sua filosofia. Mas é importante sim, e se faz cada vez mais importante a gente olhar para isso. Quando a gente tem uma intuição, muitas vezes é uma comunicação deles com a gente. E conforme a gente vai acentuando, conforme a gente vai vivenciando ela de uma forma mais intensa, a gente vai encontrando eles, vai entendendo eles e vai potencializando essa conexão, mais forte a nossa intuição se torna. E quando a nossa intuição ela tá forte, a gente consegue evitar alguns desafios na nossa vida. Então, se você está procurando essa conexão, se você está buscando por acentuar essa conexão, por entender, a principal dica que eu deixo com esse vídeo é você olhar para dentro, olhar para você. Porque todos os seus guias estão dentro de você. E todos eles estão atuando de alguma forma em todos os setores da sua vida. Se existe algum setor que não está indo muito bem, o que será de crença que você está trazendo, que você está carregando? E talvez a sua conexão com esse guia iria te ajudar, iria te fortalecer, iria te favorecer. Então, olhar para os nossos guias é olhar para nós. Olhar para os nossos guias é a gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Por aqui é tudo muito intenso, hein? Eu confesso para vocês que por aqui esse autoconhecimento, meu Deus do céu, é muito intenso. É muito cheio ainda de altos e baixos. Mas por aí, me conta, me deixa nos comentários como está essa conexão acontecendo por aí, como está o seu olhar para a sua família de alma, como está os seus resultados, o que você tem de dificuldade, o que você tem de facilidade com relação a eles, que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e tchau!